Olá, pessoal. Então, nossa aula tema de hoje é sobre o milagre econômico brasileiro. E, para tanto, nós vamos retomar um pouco da aula passada, que nós vimos a industrialização e, principalmente, o plano de metas de Juscelino Kubitschek, que nos brindou com a continuidade do processo de substituição de importações, notadamente nos bens de consumo duráveis, automóveis, geladeira, televisão, fogão, enfim, eletrodomésticos em geral, né? e com a construção de Brasília. Esse esforço que foi realizado pela economia brasileira, não só na montagem dos setores, como principalmente de Brasília, nos trouxe uma questão muito debatida na época, que foi a questão da inflação. Ou seja, como financiar isso tudo era uma dificuldade presente. E o Brasil, já sem muito crédito no mercado internacional, sem muito crédito internamente, né, começava a rodar papel moeda e, com isso, só aumentava a inflação. Essa inflação vai alcançando, no final da década de 50, a marca de 2 dígitos, ou seja, passa de 10% ao ano, 11%, 12%, 15%, e isso vai trazer um problema adicional muito grave para a economia brasileira. Porque essa combinação, esse binômio inflação e lei da usura vai trazer uma disfuncionalidade muito grande. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, se você tem um empréstimo, ou se você pretende emprestar dinheiro para alguém, só pode cobrar até 12% ao ano, mas a inflação é maior do que 12% ao ano, ou pelo menos é igual a 12% ao ano, significa o quê? Que você empresta 1.000, né, para receber, por exemplo, 1.120, né, os 12%, mas esses 1.120, né, compram a mesma coisa que os 1.000 compravam anteriormente, se a inflação for de 12%. Então, você emprestou o dinheiro, esperou um ano e não ganhou nada. Você imagina quando essa inflação passa de 12%. Então, na medida em que ela passa de 12% ao ano, o emprestador, quando recebe de volta, ainda que ele cobre os juros máximos de 12%, ele vai perder dinheiro. E isso vai trazer um problema grave de financiamento sistêmico na economia, né? De tal maneira que as famílias não conseguem o financiamento fundamental para os bens de consumo durável, não conseguem o financiamento fundamental para a compra da casa própria, né, itens básicos da classe média que se formou. O governo não encontra quem financie os seus gastos bastante elevados, né, e as empresas também começam a encontrar dificuldade para financiar, desde o capital de giro até seus projetos de médio prazo. Isso vai trazer uma disfuncionalidade muito grande, né? Em alguns casos, um início de desabastecimento, em outros, né, uma classe média que se frustra porque vê os produtos fabricados, vê os produtos nas prateleiras, mas não tem condições de adquirir, né? E isso vai trazendo uma certa instabilidade política e uma instabilidade econômica. O Brasil, então, entra na década de 60 com bastante turbulência. Ainda assim, consegue fazer, logo no início do ano, dos anos 60, uma lei que até hoje está em vigor, que trata dos orçamentos públicos, né, que trata, e aí já não mais totalmente em vigor, da tributação sobre capital estrangeiro, sobre remessa de lucros, né, e essa legislação vai dar o mínimo de organizacionalidade no Estado brasileiro, mas, de qualquer maneira, é um Estado que está com grande dificuldade de financiamento. E
a instabilidade política que se instaura, né, com a renúncia de Jânio Quadros, ao regime parlamentarista que é implantado, né, vai levar a uma situação de bastante instabilidade que vai culminar com o movimento de 1964, que vai destituir, então, o presidente João Goulart, né, e os militares vão assumir o poder. Os militares vão assumir o poder, de certa maneira, ainda com um apoio da classe média, que estava muito frustrada por não conseguir ter um abastecimento normalizado, né, que não conseguia ver os preços se manterem, afinal de contas, a taxa anual de inflação, às vésperas do movimento de 64, já estava beirando a 90%, né, e uma dificuldade muito grande de encontrar tranquilidade, né, que é algo que a classe média formada, né, desde 1930, principalmente, e logo a seguir com o plano de metas, essa classe média vai ficar muito triste, entristecida e insatisfeita com o governo que tínhamos em 64. Então, em 1º de abril de 1964, os militares assumem o poder no Brasil e têm uma tarefa muito importante, né, que é a reorganização econômica. E essa reorganização econômica, que vai passar por legislações na área trabalhista, na área administrativa, né, na área financeira, enfim, na área tributária, uma série de áreas fundamentais para dimensionar o Estado brasileiro, as finanças públicas brasileiras e os mecanismos de financiamento das famílias, das empresas, né, vai ser um momento de grande transformação legislativa e de preparação econômica. Mas a primeira questão que tinha que ser enfrentada pelo governo era a questão de como financiar o Estado, né, de como financiar o governo, os gastos governamentais, as finanças públicas. Não havia mais condições de continuar financiando a economia, né, as finanças públicas, através de papel moeda sendo rodado, né, e colocado à disposição do público. Nesse contexto, a criatividade brasileira entra num momento muito importante e com características muito específicas da nossa economia. O que garante que a nossa economia não comece a se dolarizar, porque nos momentos em que a inflação começa a crescer, há uma tendência, né, aos agentes procurarem se defender através de colocação de sua riqueza na moeda estrangeira. O Brasil vai seguir por um caminho diferente, né, e vai criar, através da Lei 4.380, de 64, maio de 64, vai criar as obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. Ou seja, obrigações significam títulos da dívida pública nacional, obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. E por que reajustáveis? Porque, sem revogar a lei da usura, as obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, as conhecidas como ORTNs, elas tinham cláusula de reajustamento a partir da inflação. Então, você tinha um título de dívida de 100. Então, o governo colocava um título de dívida de 100 e pegava o dinheiro, por exemplo, do público através dos bancos nacionais. E tinha lá 12% de juros. Quando chegava na hora do governo pagar
por esses títulos, essas obrigações, esses títulos, eles eram corrigidos, reajustados pela inflação e aí sim aplicado a taxa de juros. Portanto, o emprestador ficava protegido da inflação, né? É como se ele tivesse um título quase que denominado em dólar, só que era através de um título reajustável, né? Então, o emprestador não perdia com a inflação, ele emprestava ao governo e recebia o valor do título reajustado pela inflação, mais a taxa de juros, sem revogar a lei da usura. E isso vai dar um fôlego muito grande ao Estado, porque o governo brasileiro volta a poder se financiar, não mais com a emissão de papel moeda, mas com a colocação de títulos públicos, né? Essas obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. E com isso, diminui muito a pressão inflacionária derivada desse papel moeda que era colocado à disposição do mercado quase que diariamente. Essa lei 4.380, ela também tinha por finalidade regular um setor importantíssimo da economia brasileira, né, que era o setor da construção civil, principalmente da construção civil voltada para a habitação. Então, ela também criava o sistema financeiro da habitação e o Banco Nacional da Habitação, o famoso BNH, que anos depois foi incorporado à Caixa Econômica Federal. Esse sistema garantia que a classe média voltasse a, de alguma maneira, sonhar com a casa própria e também reativava o setor da construção civil. Você imagina o seguinte, a maioria dos contratos de construção de moradias, né, ou mesmo de venda de moradia ao público, são contratos de longo prazo. Quando você tem a inflação comendo o poder de compra e impossibilitando financiamentos de maior prazo, porque a inflação distorce o cálculo do preço, né, e da taxa de juros, então a construção civil habitacional tinha parado. Com essa lei, é possível retomar, né, o sistema financeiro da habitação e o sonho da classe média por habitação e também a reativação da construção civil. Para vocês terem uma ideia, anos depois, né, veio o grande boom da Barra da Tijuca, por exemplo, né, principalmente com o Sérgio Dourado, que era um grande empreiteiro da época, na década de 70, e que teve esse boom todo por conta dessa possibilidade do financiamento de longo prazo, com cláusula de reajuste de preço, né, acoplado às cadernetas de poupança, que nós vamos falar depois. Mas, então, essa lei criou essa obrigação reajustável do Tesouro Nacional e o Sistema Financeiro da Habitação, o Banco Nacional da Habitação. Essa lei vai permitir o que ficou conhecido como correção monetária. E essa correção monetária, a introdução das ORTNs, ela tem uma exposição de motivos muito interessante por parte da dupla Bulhões e Campos, né, que eram, respectivamente, os ministros da Fazenda e Planejamento da época. Eles alertavam que o mecanismo era para ser de caráter parcial e temporário. O que eu quero dizer com isso? O mecanismo deveria ser parcial no sentido de que não era para todos os produtos, todos os contratos, todos os ativos serem passíveis de reajustamento como forma de correção monetária. Só alguns títulos e alguns contratos deveriam ter esse tipo de cláusula. E, portanto, parcial,
né? E temporário por quê? Logo que a inflação baixasse, era preciso encontrar um mecanismo alternativo para essa cláusula de reajustamento. Óbvio que o Brasil nunca deu crédito a essas duas condições, né? E mais à frente utilizou a correção monetária de forma generalizada e persistente, o que vai ter consequências graves, né, na manutenção da inflação, como a gente viu lá depois, na necessidade dos planos econômicos do Cruzado, do Collor, do Real, para novamente desindexar, ou seja, de tirar os índices de correção quase que automáticos dos preços e contratos. Mas, de qualquer maneira, naquele momento, foi uma tacada de mestre e muito importante para garantir o financiamento do setor público, o financiamento do governo brasileiro. A segunda lei importante, né, dentre outras, foi a lei que estabeleceu, ou que criou o Banco Central do Brasil, né, e regulamentou os bancos comerciais. Como a gente tinha visto, depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil criou a SUMOC, a Superintendência da Moeda e do Crédito, como um embrião de Banco Central. Mas ainda assim era uma instituição que dependia muito do Banco do Brasil, seja nas suas instalações, pessoal, regras, convênios, etc. Então estava na hora do Brasil criar o Banco Central e foi criado pela Lei 4.595, do final do ano de 64, se eu não me engano, dezembro de 64, a lei que regulamentava os bancos comerciais e criava o Banco Central do Brasil e o Conselho Monetário Nacional. A criação do Banco Central do Brasil extingue a SUMOC, né, e estabelece uma autoridade monetária, a princípio separada do Banco do Brasil, mas foi feito ainda um convênio, né, através de uma conta chamada Conta Movimento, que permitia, de alguma maneira, que os depósitos que deveriam ficar esterilizados no Banco Central, de alguma maneira, voltassem para o sistema através do Banco do Brasil. Mas, de qualquer maneira, foi um avanço no sentido da regulamentação bancária, né, no sentido de qualificar melhor o mercado bancário brasileiro e de lhe dar uma função específica, ou seja, aos bancos brasileiros, né, os bancos comerciais, foi dada a missão de ficar responsável pelos financiamentos de curto prazo, ou seja, para a movimentação de conta corrente, né, essas que vocês conhecem aí, e financiamentos de curto prazo, né, às empresas ou às famílias, mas coisa de 1 mês, 2 meses, desconto de título privado, muito de pequeno prazo. Por quê? Porque a ideia que essa dupla Bulhões e Campos tinham era de reproduzir um pouco no mercado brasileiro a experiência americana, ou seja, você ter bancos regionais, né? Bancos que atuavam, por exemplo, só no Rio de Janeiro, ou no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, os outros só em São Paulo, outros em Minas, outros no Piauí, Maranhão, enfim, bancos regionais, né, de tal forma que um problema que acontecesse num banco específico não contaminasse o sistema como um todo, né. Era uma experiência que os Estados Unidos viveu, até hoje vocês conhecem aí, Banco da Filadélfia, Banco de Boston, né, Banco de Massachusetts, etc. Por quê? Porque foram bancos que começaram pequenos nas suas regiões, embora depois tenham se transformado em grandes potências. Mas a ideia deles era exatamente essa, que os bancos não fossem bancos nacionais, para que
não houvesse um risco sistêmico maior. Isso acabou sendo suplantado, não vigorou, né? Vocês hoje conhecem bancos não apenas de nível nacional, alguns bancos privados até internacional, né? O caso do Itaú, do Bradesco, e muito mais diversificado do que propriamente um banco comercial simplesmente para aceitar conta corrente e empréstimos de curto prazo. Os bancos posteriormente viraram supermercados financeiros, né? Mas isso só na década de 70, 80 e tal. No início, eles foram programados para serem bancos comerciais com atividades de curto prazo. De qualquer maneira, isso ajudou bastante a consolidar o sistema bancário brasileiro, né, a regulamentar, a ter uma cara, né, um jeito mais parecido com o mercado bancário do resto do mundo. E, efetivamente, a criação do Banco Central deu um caráter mais profissional à regulamentação. Logo em seguida, o governo tratou de criar as instituições financeiras não bancárias, ou seja, a Lei 4595, ela criou o Banco Central e regulamentou os bancos comerciais, mas ela não tratou das instituições financeiras não bancárias, aquelas que também trabalham com dinheiro, mas que não são propriamente bancos na acepção da palavra. E, com isso, expediram a Lei 4728, 4.728, né, se eu não me engano, em julho de 65, que foi tratada as instituições financeiras não bancárias. Então, como exemplo dessas, nós temos as associações de crédito, financiamento e investimento, as conhecidas como financeiras, né? Nós temos as associações de poupança e empréstimo, conhecidas como cadernetas de poupança, né? Nós temos as corretoras de títulos e valores mobiliários, temos as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, os bancos de investimento, né? São instituições criadas a partir dessa lei 4.728/65. Aqui cabe ressaltar uma questão muito interessante, né? Muitas vezes, a legislação ela aparece para legitimar uma atividade econômica, né, ou um fato social que já vinha ocorrendo. E o fato social aparece primeiro e a legislação, a lei, vem depois e regulamenta. Nesse caso, nós tivemos o inverso, né? O governo, através dessa lei, vai primeiro criar a lei para depois abrir espaço para a existência dessas instituições. Então, por exemplo, até o advento dessa lei, não existiam cadernetas de poupança, né? Associações de poupança e empréstimo. Elas vêm no bojo dessa legislação e são criadas no Brasil. Essas cadernetas de poupança, né, vão ser a grande febre da classe média. Por quê? Porque ali é que vão ser depositados a maior parte dos recursos da classe média, que gosta de segurança, né? E a caderneta de poupança era bastante segura. Era um dinheiro que rendia não muito, né? Na época era correção monetária, portanto, a inflação mais 6% ao ano, né? O que em juros simples dá 0,5% ao mês, né? Mas era um dinheiro garantido pelo governo. Então, todo mundo sabia que ali não ganhava muito, mas também não tinha o risco de perder de maneira nenhuma. Nem de perder como uma ação, que de repente o valor diminui, nem de perder se a instituição falisse, etc., porque o governo, de alguma maneira, encampava a instituição que falia, né, como várias vieram a falir,
e foram incorporadas pela Caixa Econômica Federal ou por outra instituição de caderneta de poupança privada. Então, essa garantia dava uma tranquilidade muito grande à classe média, que via seus recursos serem repostos pela inflação e mais aquele jurozinho mínimo, mas que fez um sucesso danado. Havia distribuição de cofrinhos, né, parecido com essas latas de cerveja, que na época não existiam latas de cerveja ainda, nem de refrigerante, né, mas eram uns cofrinhos muito parecidos, né, aquelas latinhas, eles distribuíam, você botava a moedinha ali, chegava, quando enchia, você levava lá na caderneta de poupança, ele abria com o abridor de lata, derramava, contava, botava seu dinheirinho lá na caderneta de poupança e já lhe dava outro cofrinho para você levar para casa e continuar o teu processo de guardar as moedinhas e o dinheiro. A caderneta de poupança Delfim tinha até uma musiquinha famosa que ficava tocando na televisão, que era assim: nesse Natal, lembre-se de mim, dê para quem ama um cofrinho da Delfim. Né? Então, virou um hit, né? Virou uma música chiclete até. Né? O pessoal acabava cantando aquilo e pegava o cofrinho e depositava e tal. E foi uma grande febre. Assim, na verdade, a classe média brasileira sempre gostou muito da caderneta de poupança, né? E mesmo depois do abalo que teve lá na época do Plano Collor, né, que teve os recursos retidos, né, mesmo assim ainda tem um apelo muito grande até hoje. Né, o dinheiro da classe média ainda está em grande medida depositado em cadernetas de poupança. Mas esses recursos da caderneta de poupança, eles também eram fundamentais para o financiamento do sistema financeiro da habitação. Ou seja, eles eram alocados no sistema financeiro da habitação. Então, era com esse fund, né, com os fundos derivados desses depósitos que se financiava a construção civil habitacional e os empreendimentos imobiliários, principalmente da classe média. E foi um sucesso danado, como a gente já viu, e foi muito útil para o desenvolvimento do sistema financeiro da habitação. As cadernetas de poupança, até hoje, elas não têm depósito compulsório para o Banco Central. Então, o banco não é obrigado a recolher aqueles recursos ao Banco Central, ficando disponível para algumas modalidades de empréstimo. Essa é a razão pela qual, muitas vezes, o banco pega o recurso de vocês da conta corrente e manda para a caderneta de poupança, mesmo que vocês não peçam, ou que às vezes isentam vocês de tarifas na conta corrente, desde que coloquem na conta poupança, porque com isso ele tem mais disponibilidade de ofertar recursos sem recolher depósito compulsório. Bom, uma das modalidades, então, é a caderneta de poupança. Se vocês perceberem bem, o que eu disse, ela, de um lado, contempla o anseio de poupança da classe média e, por outro, ela financia, né, em grande medida, o sistema financeiro da habitação. Então, ela tem uma função muito definida e também era para ser instituições independentes e regionais, ou seja, não era para estar ligada a bancos, né, comerciais, não era para ter uma abrangência nacional, era para ser regional, e quem fosse dono de caderneta de poupança não era para ser dono de banco, não era para ser dono de indústria, era para ser dono de caderneta de poupança. Essa era a ideia inicial. A mesma coisa com as financeiras, ou seja,
o que são as financeiras? São aquelas que financiam principalmente os bens de consumo durável, né? Então, toda aquela problemática da classe média que não tinha condições de adquirir grande parte dos bens de consumo durável por conta da falta de financiamento, passaram a ter uma instituição própria, né, de financiamento, de tal forma que o consumidor chegava lá na Telerio, na Mesbla, né, no Rei da Voz, enfim, nas instituições que vendiam eletrodoméstico e adquiriam seus produtos, né, de forma parcelada, de forma financiada, né, por uma financeira. Então, também eram instituições com destinação específica, né, e com captação específica através de letras de câmbio. Então, que são títulos privados, né, de dívida. Então, com isso, você recuperava também grande parte da capacidade de consumo da classe média, né, que poderia, então, voltar a adquirir produtos de bens de consumo durável, como automóvel, geladeira, né, produtos de fogão, máquina de lavar, enfim, produtos ventiladores, né, ar-condicionado era uma coisa do outro mundo, mas também, enfim. Além disso, você tinha, por exemplo, as corretoras de valores, né, instituições que iam cuidar da intermediação, né, da compra e venda de ações no mercado acionário, por exemplo. Então, uma pessoa que quisesse comprar uma ação do Banco do Brasil, da Petrobras, da Vale do Rio Doce, da Souza Cruz, da Pirelli, enfim, de companhias abertas que tivessem ações nas bolsas de valores, né, poderiam se dirigir a essas corretoras de valores e passar suas ordens de compra e venda, né, e assim formar a sua carteira de ações. Do mesmo modo, as distribuidoras de valores que iam trabalhar principalmente com títulos de renda fixa, né, vendendo e comprando, né, fazendo a intermediação de títulos públicos e privados, mas com renda fixa, né, com taxas de juros definidas, né, de médio prazo. Essas distribuidoras trabalhavam, hoje em dia vocês compram aí até Tesouro Direto, né, aplicam diretamente em títulos públicos pela internet, mas naquela época você tinha claramente uma instituição que você ia lá, fazia seu cadastro, sentava, tomava um cafezinho, discutia a melhor oferta de aplicação, né, e com isso financiava também uma parte do capital de médio prazo ou capital de giro das empresas. O capital de longo prazo, o financiamento de capital de longo prazo das empresas, permaneceu por conta do BNDE, né, que era um banco, não é um banco público, né, que financia o capital de longo prazo da maioria das empresas nacionais. O governo ainda criou também, através da 4.728, um banco de investimento. O banco de investimento era um banco que não era para ficar recebendo depósitos à vista, né, das famílias, não tinha cheque, essas coisas. Era um banco de investimento exatamente para fazer investimentos, né? Mas, mais do que investimentos, esses bancos, eles tinham como objetivo, pelo governo na época, repetir um pouco da experiência alemã, né? Na Alemanha, os bancos de investimento tiveram um papel muito importante
na abertura do capital das empresas. Então, eles identificavam empresas familiares, né, que tinham um grande potencial e trabalhavam na abertura do capital dessas empresas para transformá-las em sociedades anônimas, né, e faziam o lançamento dessas ações no mercado acionário. Então, o governo imaginou que os bancos de investimento brasileiros pudessem fazer a mesma coisa, né, e financiar as empresas familiares de grande potencial, as maiores principalmente, através de abertura do capital nas bolsas de valores. Para isso, precisava que o mercado de bolsas de valores brasileiro ganhasse o que eles chamam de liquidez, ou seja, volume, né, de compra e venda de ações. E, para tanto, o governo editou o Decreto-Lei 157. Né? O Decreto-Lei, naquela época, era semelhante à medida provisória de hoje, ou seja, você baixava um decreto com força de lei que vigorava até que o Congresso revogasse. Esse Decreto-Lei 157, ele tinha como característica a possibilidade de o devedor do imposto de renda destinar uma parcela de 25% do imposto devido para aplicação em fundos, chamados à época de Fundo 157, que era o número da resolução, né? E esses fundos, então, recolhiam esses recursos, né, e aplicavam em ações, necessariamente. Então, o rendimento dessas ações nos fundos eram, depois de 5 anos, se eu não me engano, devolvidos ao aplicador. Ou seja, ao invés dele entregar esses recursos à Receita Federal, né, como imposto devido, ele aplicava, aquele valor ficava retido durante 5 anos e depois era devolvido a ele. Claro que todo mundo que podia, que tinha imposto a pagar, optava por essa modalidade, né? E, obviamente, isso significou um volume bastante expressivo de recursos nas bolsas de valores, o que fez com que houvesse um boom, né? Um crescimento muito acelerado no mercado de ações no Brasil. Esse crescimento acelerado trouxe, né, uma série de fraudes em função do rápido crescimento com pouca regulamentação. Então, a Bolsa subiu espetacularmente em 69, 70, 71 e caiu também rapidamente quando essas fraudes foram apresentadas, né, foram descobertas, né, e muita gente perdeu dinheiro, porque quando ela estava subindo, a Bolsa estava subindo, muita gente achava que ia ficar rico da noite para o dia. Então, vendia seu apartamentinho de 1 quarto, né, e botava o dinheiro na Bolsa na expectativa de comprar um de 3 quartos, uma cobertura e tal. Vendia seu automóvel na expectativa de comprar um apartamento, porque estava subindo muito rápido, entrava muito dinheiro. O problema é que, muitas vezes, você não saía a tempo, né, e acabou perdendo tudo. Foi um baque muito grande nas bolsas brasileiras, que só vão ter uma lei de sociedades anônimas e de regulamentação, criação da Comissão de Valores Imobiliários e tal, lá para 76, se eu não me engano, né? Quando o Brasil regulamenta melhor essa área. Mas, naquele momento, era importante para dar liquidez ao mercado e tentar fazer com que as empresas brasileiras abrissem o capital. Não foi uma experiência muito boa, o governo ainda tentou fazer com que os bancos de investimento trouxessem, né, naquela época, início da década de 70 principalmente, tem uma redução grande na taxa de juros, né, internacional. Então o governo incentiva que os bancos de investimento tomem emprestado no exterior
e emprestem aqui internamente, né? Os bancos de investimento também vão fazer parte dessa tentativa de trazer financiamento externo para cá e financiar algumas empresas, alguns empreendimentos, né? O certo é que os bancos de investimentos tinham esse papel de ser o grande financiador da empresa de médio porte no Brasil, mas acabou não vingando muito com essa possibilidade, com essa experiência. Mas, de toda forma, se vocês prestarem atenção, né, e também fez mudanças no mercado segurador, né, garantindo um mínimo de correção monetária no mercado segurador, no mercado da previdência privada, aqueles Montepio da família militar, Montepio do servidor público, tudo aquilo estava indo por água abaixo. E a pessoa tinha pago a vida inteira, a inflação tinha comido tudo. Então, tudo isso vai adotando correção monetária, né, cláusulas de reajuste, e com isso vai regulamentando e regularizando diversos setores de serviços financeiros. Isso, de alguma maneira, se vocês perceberem, o governo arruma uma forma de financiar o próprio governo, né, de financiar a classe média, né, no seu consumo e na sua poupança, de financiar as empresas no seu capital de giro e no seu investimento, e, portanto, é como se desse sangue, né, para aquela estrutura que tinha sido montada desde o plano de metas, né, um parque industrial significativo e que agora tinha espaço, né, para circulação financeira, né, coisa que no início da década de 60 não tinha. Então, foi o momento de utilizar a capacidade ociosa que existia e, portanto, de fazer um crescimento acelerado do produto interno bruto, utilizando a capacidade produtiva já montada, né? Então, esse período que vai culminar e ser chamado de período do milagre econômico brasileiro, no sentido de que as taxas de crescimento eram da ordem de 10% ao ano, 12% ao ano, 9% ao ano, né, quase que semelhante ao crescimento atual chinês, né, que vai, quer dizer, começa com as reformas de 64, mas que ganha fôlego principalmente a partir de 67, vai até 73, é um período muito rico, né, de reorganização econômica, né, de utilização da capacidade produtiva instalada, né, e de preparação para aquilo que se esperava de um Brasil gigante, né, a partir da década de 70 e 80. Né. É o início também dos grandes planos mais arrojados, seja a nossa querida aqui Ponte Rio-Niterói, mas também dos primeiros passos no sentido das usinas nucleares, né, dos primeiros passos no sentido de uma futura transamazônica, né, uma série de projetos de vulto muito grande, né, que se iniciam ainda no início da década de 70, quando o Brasil tinha essa expectativa de se tornar uma potência industrial de primeira grandeza, né? E, portanto, um país desenvolvido, já que naquela época industrialização significava desenvolvimento. O Brasil vai ter uma trajetória muito interessante nesse período, né, porque em 1964, 65, o Brasil tem uma inflação bem elevada e uma taxa de crescimento muito pequena, né? Uma taxa de crescimento zerada, ou 1%, ou menos 1% por ali, né? E uma inflação de 90% ao ano e tal.
Então, ao mesmo tempo que a inflação vai caindo e chega a 12,5% em 73, a taxa de crescimento vai subindo e chega também a próximo de 10, 12% no início dos anos 70. Então, enquanto a inflação desce, a taxa de crescimento do produto interno bruto sobe, o que é muito valoroso e importante para o Brasil na época, e é por isso que é considerado um período de milagre econômico brasileiro. O Brasil se torna até assim, exemplo, vamos dizer assim, naquela época, do ponto de vista econômico, né? Embora do ponto de vista político, com muitas restrições, porque era uma época de pouca liberdade, mas era um momento de recuperação econômica muito vigoroso. E o Brasil continuava na sua trajetória de ir construindo, né, aos poucos, né, a sua matriz industrial, ou seja, de ir completando, né, a sua matriz industrial de tal forma a preencher praticamente todos os espaços na produção industrial, seja nos bens de consumo não durável, seja nos bens de consumo durável, mas agora já também com um viés de bens de consumo intermediários e bens de máquinas, equipamentos, etc. Coisas que a gente vai ver na próxima aula, mas é importante lembrar para vocês que o Brasil, nessa época, vai ter um grande salto no sentido de completar a sua industrialização, né? E um grande salto no sentido de ter reorganizado financeiramente a estrutura que permitiu o governo, as empresas e as famílias retornarem ao mercado financeiro, seja para se financiarem, seja para produzir a poupança no sentido maior, né? Não só da caderneta de poupança, a poupança, a guarda de dinheiro fundamental para dar suporte a todo esse crescimento. Então, é um período bastante estudado, um período bastante comentado, embora, do ponto de vista político, tenha tido seus problemas. Na verdade, as reformas são muito mais amplas, né? O governo vai também fazer uma reforma tributária, tinha a maioria do Congresso, né? Tinha o poder quase que, o Executivo tinha um poder quase que absoluto sobre o Parlamento, então não foi muito difícil de fazer uma reforma tributária que concentrasse os tributos na União, né? Fez uma Constituição também nos mesmos moldes, né? Criou Estatuto da Terra, criou o Decreto-Lei 200 para a reforma administrativa, enfim, fez uma série, criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né, o FGTS, que de um lado terminava com a estabilidade do trabalhador, mas por outro garantia a ele uma poupança para quando fosse demitido ter recursos poupados, né, recursos a receber como indenização. Enfim, é um período rico do ponto de vista da institucionalidade e do crescimento econômico, né, da reorganização econômica brasileira. Por hoje é só. Na próxima aula vamos tratar da década de 70. Muito obrigado.